Bom dia. Hoje a gente vai continuar falando sobre lançamento oblíquo. E aí a gente usou essas equações aqui que estão na tela para poder estudar. E, bom, primeira coisa, além para a gente poder continuar. Eu falei que a gente teria aqui equações que falam sobre MRU, que eles ditam o lançamento oblíquo na direção X. E eu tenho aqui equações do MRUV que falam sobre o movimento na direção Y, tá? Só que eu preciso unir essas duas coisas para poder estudar tanto na direção X quanto na direção Y o meu movimento. Como que eu posso fazer isso? Para poder unir essas duas coisas, eu vou utilizar o tempo. O tempo t. Por quê? Porque ele é a única coisa que eu tenho de igual para os dois movimentos. Imagina que eu estou fazendo um tempo para subir esse meu objeto, né? Esse lançamento oblíquo aqui e tal, ele chegou numa altura máxima. Ele vai para chegar nessa altura máxima, ele vai ter que percorrer o x e vai ter que percorrer a direção x, a direção y e a direção x ao mesmo tempo. E então, se eu encontro um tempo, eu consigo utilizar esse tempo para o x e para o y ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou usar o tempo t. Mas qual o tempo t? O tempo t que eu tenho informação. E qual é o tempo t que eu tenho informação? É o tempo de subida. Então, eu vou colocar aqui como um TS, tá? O meu tempo de subida. Por que eu tenho informação no tempo de subida? Como que eu posso ter informação, né, do tempo de subida? Porque se eu tenho o valor do tempo de subida é igual ao valor do tempo de descida. Então eu consigo aqui determinar qual é o tempo da trajetória toda do meu objeto, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, ó. Como que eu posso calcular o tempo de subida? De forma bem simples. Aqui, velocidade, usando, ó. Oi, Pedrinho. Tá bom, tá bom. Como que eu posso calcular o tempo de subida? Bom, se eu tenho informação no MRUV disso daqui, eu consigo calcular, tá? Então, como é que vai ficar? Eu sei que velocidade em y é igual a velocidade vezes o seno de θ, né? Eu estou decompondo aqui minha velocidade, menos a gravidade vezes o tempo, certo? Que é essa equaçãozinha aqui. Bom, ó, no mais alto, no ponto mais alto, a minha velocidade é nula, é igual a zero. Você pode até fazer esse experimento mesmo. Pode pegar uma borracha, que é uma coisa que não vai quebrar. Se você jogar ela para cima, o que vai acontecer? Ela vai subir, vai chegar um momento que ela vai parar e vai voltar a descer. Esse é o tempo de subida. Logo, o tempo de subida vai ser quando esse termo aqui for igual a zero. Ou seja, vai acontecer o quê? Eu vou ter zero é igual a V seno de θ menos G vezes T. T que? T o quê? Tempo de subida, que é esse tempo que eu quero saber. Logo, o meu tempo de subida vai ser igual a quanto? Vai ser igual a V seno de θ dividido por G. Esse aqui é o meu tempo de subida, tá bom? Isso aqui é super importante, é uma informação super importante que vocês tenham em mente, tá? Tempo de subida de um objeto. Só que eu falei para vocês o quê? Eu falei que o tempo total, né, o tempo da trajetória, o tempo total de movimento, tempo total
do movimento é o quê? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, eu posso escrever aqui como sendo T, o tempo T, esse Tzão, tempo grandão, como sendo duas vezes V seno de θ dividido por G. Esse aqui é o meu tempo total do movimento. Então, tempo total do movimento. Então, eu consigo saber tudo se eu uso essa fórmula. Tá? Eu consigo saber literalmente tudo. Por quê? Porque eu consigo determinar a altura máxima, eu consigo determinar qual que vai ser o alcance máximo, eu consigo determinar até o ângulo para alcance máximo. Isso aqui é super importante. Como? Bom, eu sei que... Primeiro vamos determinar qual que vai ser a altura máxima, tá? Se eu sei qual que é o tempo de subida, eu sei qual que vai ser a altura máxima. Bom, como que eu posso fazer isso? Vamos determinar aqui a altura máxima. Ó, vamos supor... Bom, eu sei essa equação aqui, ó, que acho que é mais fácil, né? Aí eu nem precisava do tempo para determinar ela, no fim das contas. Usando essa equação aqui, e aí eu vou até copiar ela aqui para a gente poder levar ela lá para baixo. Vamos usar ela aqui. Tá? Estou usando essa equação aqui. Eu sei que na altura máxima, que é, lembra, a altura, que vai ser isso aqui, ó. Tá? Vai ser esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui vai ser a minha altura máxima. A velocidade final vai ser zero, de novo. Então, eu sei que eu vou ter zero é igual a v ao quadrado seno ao quadrado de θ menos 2 vezes g vezes altura máxima. Tá bom? Bom, da mesma forma, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar que a altura máxima vai ser v ao quadrado seno ao quadrado de θ dividido por 2g. Então, aqui a gente encontrou quem que vai ser a nossa... quem que vai ser a nossa altura máxima para esse movimento. O que mais? O alcance. Alcance a gente pode utilizar também para poder determinar. Bom, a gente viu aqui que o tempo total vai ser isso aqui. E eu sei que, ó, alcance é direção x, né? Que é essa formulazinha aqui. Então, vamos lá copiar ela. E vamos encontrar o alcance. Ó, eu sei que é essa formulinha aqui. Se a gente falar que esse ponto aqui, tá? Esse x0 aqui é igual a zero. Bom, na verdade a gente não precisa disso, né? A gente só precisa falar, por exemplo, que o alcance máximo ele vai ser o meu delta x. Isso aqui vai ser igual a v vezes cosseno de θ vezes t. E esse t é o quê? É o tempo que vai acontecer isso. Então, se eu usar esse t aqui como sendo o meu tempo total de movimento, vou ter o quê? Eu vou ter que o meu delta x vai ser igual a... Eu vou colocar esse t aqui na frente, tá? Então, tudo que é o t total vai ficar na frente. Vai ficar o quê? 2 vezes v seno de θ dividido por g. Isso aqui é o t vezes v cosseno de θ. Tá bom? Então, quando eu faço isso, ó,
vai ficar o quê? Δx é igual... Vamos só reorganizar essas coisas aqui para ficar mais fácil a gente poder enxergar. Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes... eu queria só... Vou fazer de uma outra forma. Vai ficar assim, ó. V ao quadrado vezes 2 seno de θ vezes cosseno de θ dividido... Ó, isso aqui é um vezes também, vou colocar dividido por 2 aqui. Isso aqui vai ser o alcance máximo, tá? Isso aqui vai ser o nosso alcance máximo. Alcance máximo. Bom, se a gente pensar na trigonometria... Aqui eu vou... Eu sei que na matemática a gente está falando de trigonometria, mas eu vou fazer eu vou dar um pulo aqui em umas coisas de trigonometria que eu vou precisar dessa informação agora, tá? Que é o seguinte, são algumas relações trigonométricas que diz o seguinte pra gente, tá? E aqui eu vou meio que trazer da cartola isso. Bom, da trigonometria, a gente precisa trazer informação, e aí é uma informação trazida por mim, tá? Que 2 seno de θ vezes cosseno de θ, isso aqui vai ser igual a seno de 2θ, tá bom? Então, isso aqui é uma informação trazida que eu vou usar aqui, tá? E não tem muito o que fazer, tá? A gente vai ver isso em trigonometria, talvez, em uma das próximas aulas. Então, substituindo isso aqui, eu vou ter o quê? Vou ter que Δx é igual a v quadrado vezes seno de 2θ dividido por g. Se eu faço isso aqui, a gente consegue determinar aqui uma relação muito importante, que é para o alcance máximo, eu vou precisar ter o seno máximo, tá? E a gente viu na aula que o seno de θ, lá no círculo trigonométrico, você lembra que o seno aqui está na direção x. Ou ele é 1, ou ele é menos 1. Tudo bem? O máximo dele vai ser 1. E para o seno máximo, eu tenho, se você lembra lá da angulação, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 90 graus, ou π sobre 2. Vamos usar 90 graus para ficar mais fácil. Então, para o Δx máximo, eu vou ter que encontrar o seno máximo, que é 90 graus. Ou seja, 2θ vai precisar ser igual a 90 graus. Logo, o meu valor θ para o alcance máximo vai ter que ser 45 graus. Tá bom? Então, aqui está mostrado como que a gente encontra o alcance máximo demonstrado porque que é 45 graus o alcance máximo. Você precisa jogar o seu objeto, né? Ele precisa fazer esse ângulo aqui de 45 graus para ele chegar aqui na posição máxima, tá? Em x. Beleza? Bom, então isso aqui tem que ser 1. Logo, o meu alcance máximo, Δx, se eu estou fazendo a 45 graus, vai ser o quê? Vai ser igual a v quadrado dividido por g. Tá bom? Então, essas duas informações são importantes. Tanto o valor do alcance máximo, que isso aqui precisa ser 45 graus para poder determinar o alcance máximo, como também a equação. Tá bom? Então, basicamente, é assim que a gente trabalha com movimento oblíquo, lançamento oblíquo. E tem algumas informações dentro do lançamento oblíquo que são importantes, alguns casos específicos, como lançamento horizontal, lançamento vertical, que eu já acabei passando por isso aqui, mas eu não vou colocar nessa aula específica para não ficar muito longa. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre consequências do lançamento oblíquo, como que a gente pode tirar informações sobre outros 3 tipos de lançamento,
Tá bom? Então é isso e até a próxima aula.